Brasilinas e brasilinos! Fala, meus queridos pagadores de impostos que sustentam o Teatro das Tesouras Tupiniquim. Tudo bem com vocês? Porque do lado de lá, em Brasília, o clima é de velório. Mas um velório animado, sabe? Daqueles com churrasco e banda de forró, porque a turma do amor tá em festa. Chorando copiosamente, mas em festa. Pois é, meus amiguinhos, parece que a ficha finalmente caiu. Sabe aquele velho ditado? A alegria de pobre dura pouco. Para o desgoverno atual, tá mais para a alegria de quem não sabe fazer conta básica dura até a publicação da próxima pesquisa. A sensação de colapso econômico bateu na porta e, adivinhem só, a conta chegou junto. Surpresa zero. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Quem diria que gastar como um herdeiro deslumbrado e arrecadar no lombo do trabalhador ia dar ruim, não é mesmo? O painho de 9 dedos deve achar que a economia funciona na base do passe de mágica do Mandrake. Se você acha que a sua semana foi trágica porque o boleto venceu e você precisou escolher entre jantar e pagar a internet para assistir a este humilde canal, experimente ser o Lula, o nosso autoproclamado presidente do amor, ou Renan Santos, o eterno menino prodígio do MBL, depois da última pesquisa que saiu das fornalhas da opinião pública. Preparem a pipoca e peguem o calmante, porque os números que a gente vai dissecar hoje provam que o roteirista do Bananil acordou com sangue nos olhos e um senso de humor sádico. O candidato do amor tá derretendo mais rápido do que picolé de groselha esquecido no asfalto quente de Bangu ao meio-dia. Hoje, a gente vai passar o trator na tragédia grega que se abateu sobre o Palácio do Assalto e, de quebra, estraçalhar o ego inflado da turminha do movimento Bumbum Livre. O Flávio disparou feito foguete sem ré, o Marçal chegou arrombando a porta e chutando a dignidade alheia. E o Lula... o Lula... Digamos que ele está precisando de um belo upgrade no plano de dados de tornozeleira. Segura a peruca que o show de horror está só começando. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Vamos direto ao que interessa, porque eu sei que vocês gostam de ver o circo pegar fogo e os malabaristas correrem em chamas. Saiu a primeira pesquisa Veritas e olha, com toda a sinceridade do mundo, eu não queria estar na pele do estagiário que teve a missão suicida de colocar essa folha de papel na mesa do Lula. O coitado deve ter sido demitido, cancelado, excomungado e bloqueado de todas as redes sociais conhecidas pelo homem. Num eventual segundo turno, meus amiguinhos, o Flávio Bolsonaro abriu uma margem que não é de erro estatístico, é puro desespero, é um abismo sem fundo, é a exata distância entre a moral pública e a ficha corrida da esplanada. Eu não posso mentir, eu não... 47,3% para o Flávio contra 42% do Lula. Vocês têm a real dimensão do tamanho desse estrago? O Flávio venceria com folga estratosférica, fora de qualquer margem de erro, dançando em cima do palanque. É Bolsonaro, meu tio é Bolsonaro, minha prima é Bolsonaro, meu primo é Bolsonaro. O pai deu a letra, a tropa já sabe quem é de verdade, a gente não abre o 01 tá... Vizinho é Bolsonaro, meu vizinho é Bolsonaro. 2, não vou deixar pra depois. E se você pensa que no primeiro turno a vergonha é menor, tá muito enganado. Flávio e Lula estão embolados no empate técnico de tirar o fôlego, 39,3% a 39,1%. É uma autêntica briga de foice no escuro. De um lado, aquele declínio maravilhoso e vertiginoso do Lula, numa curva descendente mais íngreme que tobogã aquático. Do outro, a ascensão meteórica do Flávio. Mas qual seria a explicação científica para essa disparada do 01? Magia ancestral? Pacto com o vilão dos quadrinhos? Sessão de hipnose coletiva? Não, é infinitamente mais simples. O Flávio está apenas fazendo o feijão com arroz, o básico que a cartilha política exige que essa esquerda mimada de condomínio fechado se recusa a enxergar. Ele está falando a língua de quem acorda no escuro, pega 3 conduções lotadas e ainda corre o risco de tomar coronhada para entregar o celular suado do mês. Ele está martelando sem dó na tecla da inflação, do colapso do poder de compra que está correndo o bolso de todo mundo, no preço absurdo do arroz, do óleo e da conta de luz.
Como diria o clássico, é a economia, estúpido. E tem o ponto principal, segurança pública de verdade. Em Minas Gerais, ele já avisou sem gaguejar que, se assumir a cadeira, vai quadruplicar a pena mínima para ladrão e para receptador de celular roubado. Quadruplicar, sem conversa mole. O sujeito surrupia um aparelho e sai da tranca já elegível para o asilo. Cante mais uma vez, está bem, Charlie? Está bem! Oh! Enquanto isso, qual é o grandioso plano do Lula para o setor? Distribuir abraço solidário para criminoso, mandar entregar um exemplar de Paulo Freire para o marginal que te rendeu no ponto de ônibus. O painho não pode nem sonhar em tocar na palavra crime, sem tropeçar na própria hipocrisia e dar de cara na poeira. Até a Globo está admitindo. No caso da segurança pública, a esquerda não faz uma proposta que pare de pé. O Lula anunciou uma medida que não falava nem em polícia, e era um programa sobre segurança. O que o presidente Lula quer para a segurança pública, né? Quando você pergunta para o presidente Lula qual é a sua proposta para a segurança pública, é o 4º mandato do presidente Lula. Qual é a proposta? Depois de governar o Brasil 3 vezes, o que é que o presidente Lula vai fazer no 4º mandato para resolver esse problema, se é que vai fazer alguma coisa? O resultado dessa piada de mau gosto? A rejeição do Lula já explodiu nos 55,7%. Ele está com o índice de popularidade mais queimado que uva passa em maionese de Natal ou conversa fiada de político em ano eleitoral. E se você acha que a vida do Planalto está caótica, a situação do Renan Santos, o eterno líder supremo da juventude esclarecida do MBL, é caso direto para a camisa de força e internação compulsória. Lembram do garoto prodígio, o pretenso outsider da Faria Lima, o estrategista supremo que jurava de pés juntos que ia revolucionar o sistema com edição dinâmica e pose de estadista mirim? Tem que respeitar! Me respeita! Pois bem, acabou de ser atropelado, triturado e cuspido sem dó pelo rolo compressor chamado Pablo Marçal. Ele falou que a minha candidatura é folclore, o Saci Pererê vai te pegar, moleque. Tá? Espera. O Marçal entrou na disputa eleitoral tem o quê? Uns 3, 4 dias úteis. A candidatura do homem é um barril de pólvora com o pavio aceso. O Ministério Público e o TSE já estão tendo convulsão, correndo atrás de tudo quanto é brecha jurídica para impugnar registro, derrubar vídeo, aplicar censura e tirar o sujeito do ar de qualquer maneira. O establishment entrou em choque anafilático com medo de levar uma dose letal de palestrinha quântica no meio do debate. O cara encarnou o verdadeiro wiki de fênix do hospício político nacional. Brota das cinzas no último segundo da prorrogação, rouba a cena inteira e deixa o figurante choramingando no cantinho escuro. Vem ficar parado? Obrigada. Daqui a pouco ele abre vagas para o curso de como humilhar veteranos em 72 horas. E os números? Os números são uma obra de arte do deboche. Com apenas 3 ou 4 dias de barulho, Marçal cravou 5,2% logo de largada no primeiro turno. E o Renan Santos, o iluminado paladino da terceira via imaginária, derrapou feio e ficou estagnado nos vergonhosos 3,8%. Mas qual é o problema dele como presidente? É falta de cara, eu acho que ele tem que arrumar uma mulher, um homem pra ele, pra amansar ele, que o cara com 40... o cara com 40 anos de idade, não tem um relacionamento, é um cara disfuncional pra sociedade. O Renan, com toda aquela empáfia de quem se acha a reencarnação do estadismo moderno, tomou uma rasteira humilhante de um sujeito que pousou de paraquedas na eleição só para causar tumulto generalizado. É o ápice do ridículo. O eleitorado brasileiro prefere apertar o botão em qualquer elemento, até no instrutor de reprogramação celular, do que cogitar votar no adolescente de 40 anos, Renan. Mas o detalhe que deve estar fazendo o painho esvaziar caixas de tarja preta e misturar com pinga é a projeção de segundo turno contra o Marçal. Segurem essa informação. Num confronto direto entre Lula e Marçal, o coach bate 43,6% e o Lula marca 42,7%. Vocês ouviram com clareza? Numericamente, o todo-poderoso líder de 9 dedos está perdendo até para o Marçal, que mal teve tempo de imprimir santinho de campanha. O candidato de uma sigla nanica que a máquina judicial já está fazendo malabarismo para degolar emparedou o atual presidente da República contra as cordas do ringue. Imagina o estrago se deixar esse homem discursar solto por aí sem mordaça. É por isso que o pânico bateu forte no sistema e a ordem é cancelar o indivíduo sumariamente.
E por qual motivo o Satanine simplesmente travou no chão? Porque bateu a cabeça no teto e não decola nem que coloquem turbina de avião nas costas dele. Porque além do desastre econômico diário e da criminalidade correndo solta, a velha assombração da corrupção descarada voltou com tudo para puxar o pé da companheirada no meio da noite. Vocês estão acompanhando a nova temporada da badalada série As Aventuras de Lulinha? É o recorde absoluto de audiência nas delegacias federais. O rolo do Lulinha virou o comentário da vez. Os caras não têm capacidade intelectual nem para variar o roteiro do golpe. Alugaram imóvel de luxo usando nomes carimbados da Lava Jato. A velha lobista conhecida da praça metida na fita, a Polícia Federal fungando no cangote de todo mundo. É o retorno triunfal da velha politiqueira mais mofada do país. O mesmo grupelho, as mesmíssimas empreiteiras de estimação e a mesma cara de pau deslavada. E isso sangra o Lula nas pesquisas eleitorais dia e noite. O cidadão comum está saturado de assistir essa mesma fita mofada passando no Vale a Pena Ver de Novo, da bandalheira. Meus amiguinhos, a realidade cristalina é uma só. O Lula atingiu o limite absoluto da sua sobrevida política. O homem bateu a cabeça na laje e não tem de onde extrair voto novo. A rejeição está explodindo no teto, as contas públicas viraram uma torre de cartas prestes a tombar na primeira brisa e a árvore genealógica da família não para de brotar escândalo em página policial. Subir ele não sobe mais de jeito nenhum, mas despencar a ladeira abaixo. Ele tem uma margem infinita para afundar. Em contrapartida, o lado de cá encontrou a rota exata. A tendência está escancarada na cara de qualquer um que não seja cego por ideologia barata. O Flávio vai se sedimentando como o verdadeiro chefão da disputa, o nome com cacife, base popular e números consistentes para trucidar Satanine num embate direto de segundo turno. Ele tomou posse das pautas que tiram o sono de quem vive no mundo real. Ninguém na fila do pão está preocupado com retórica empolada sobre institucionalidade abstrata, democracia, soberania, enquanto tem um revólver apontado para a cabeça e uma guia de imposto abusivo para pagar no fim do mês. O povo quer inflação no chão e bandido mofando atrás das grades. Ponto final. O Marçal, por sua vez, fez o favor inestimável de escancarar para o Brasil a fragilidade desse cosplay de liderança de apartamento que é o Renan Santos, além de esfregar na cara de todo mundo que o Lula tá tão enfraquecido que toma sufoco até de quem estreou no tabuleiro político outro dia de manhãzinha. Isso, você fala do Lula muitas vezes, mas ele que tá fudendo o Brasil, ele que tá fudendo o Brasil, minha senhora. Foi uma verdadeira aula gratuita de realidade pro país inteiro. A esquerda desesperada, agora que a água bateu na altura do nariz, vai apelar pro mesmo terrorismo histérico de sempre. Vão correr berrando para os gabinetes de Brasília, vão exigir anulação de pesquisa incômoda, vão tentar extirpar adversário no tapetão e na força bruta da caneta. Mas os números da realidade não se curvam a choro de perdedor. A população não aguenta mais bancar esse amor que custa os olhos da cara e a virada histórica está se desenhando exatamente debaixo das barbas deles. É isso, pessoal. Um ótimo fim de semana para vocês, porque pro Lula e pro Renan Santos, o Jason já passou o facão nas pesquisas, o acampamento de Crystal Lake pegou fogo e o filme de terror deles tá só no começo. Fui!